Viu, Helena? Boa noite. Então, todos e todas bem-vindos. Vamos fazer a abertura de novo aqui, porque eu tava aqui gesticulando, falando e ninguém tava ouvindo, né? Hoje, o tema da nossa live, ele pode dar uma virada na sua vida amorosa. Hoje a gente vai falar de algo que muita gente, especialmente em maior número mulheres, vivem, mas poucas pessoas conseguem nomear com clareza, que são os relacionamentos tóxicos, tá bom? Então, eu gosto de sempre abrir as lives com uma ou duas perguntas de reflexão para colocar os neurônios aí para pensar, porque hoje a gente vai ter um tempinho que eu reservei pra gente bater um papinho e trocar ideia. Eu vou explanar, vou explicar, eu vou trazer vários pontos e depois a gente vai ter um tempinho pra gente conversar, tá? Então vai lá a primeira pergunta pra gente começar a pensar e colocar os nossos tic-tecos pra funcionar. Você já se sentiu uma pessoa perdida, uma pessoa culpada ou esgotada no seu relacionamento? Já teve medo de ficar sozinha, mesmo sabendo que aquele amor naquele sentido, aquela pessoa, aquela relação te fazia mal? Ou te faz mal? Então essa live é pra você. E se vocês conhecem alguém que está vivenciando isso que eu falei pra vocês, ou que já vivenciou recentemente, que também precisa saber sobre relacionamentos tóxicos, antes da gente começar a entrar aqui nas razões e nas definições de que é um relacionamento tóxico, como ele funciona na vida da gente, clique aqui no aviãozinho abaixo da direita da sua tela, compartilhe com essa pessoa, chame essa pessoa, mande essa live para essa pessoa agora, compartilhe com uma, duas, três pessoas, porque cada curtida que vocês derem aqui, cada compartilhamento ajuda muito o meu trabalho, que é feito com muito carinho para vocês, e ajuda a divulgar para ajudar também outras pessoas, tá? Então, pensando nessas perguntas e sabendo que cada um de vocês aqui está compartilhando com uma ou duas pessoas que vocês conhecem, convidando aqui para essa live agora, escrevam aqui para mim: quero recomeçar com um amor saudável, para eu saber se vocês estão comigo aqui mesmo, com força, com fé e com coragem. Então vamos lá. Eu vou contar para vocês algumas razões para vocês continuarem aqui nessa live até o final, tá? Primeiro, por que tantas pessoas, tantas mulheres se sentem confusas sobre o que é amor e o que é abuso? A gente vai entender um pouquinho isso hoje. Outra coisa que a gente vai saber hoje: perguntas para saber se você está numa relação tóxica. A gente vai fazer essas perguntas, eu vou passar essas perguntas para vocês. Também nós vamos conhecer sinais, 5 sinais aproximadamente, se eu não me engano, mais comuns e suas explicações do que são e como que se dão essas relações tóxicas, certo? Outra coisa, os medos que paralisam e como enfrentar esses medos que paralisam as pessoas que estão nesses relacionamentos tóxicos. Estratégias práticas para romper com esse ciclo de forma segura, de forma mais segura possível. E, principalmente, entender como que você, a partir de agora, vai evitar repetir na sua vida, nos próximos relacionamentos amorosos, esse padrão, tá? Então, vocês vão sair daqui com uma nova visão de si mesmos, mais fortes, mais conscientes e prontos para recomeçar e seguir a vida, certo? Todo mundo pronto? Então, como eu disse, ao final dessa live, eu falei para vocês as razões para vocês seguirem até o fim aqui. Vocês terão acesso a passos poderosíssimos
para te proteger emocionalmente, sem precisar se fechar para o amor. Então, bora lá? Já vamos começar com as principais perguntas e dúvidas que as pessoas têm para saber se estão num relacionamento tóxico, um relacionamento de caráter abusivo, tá? Essas perguntas eu as selecionei baseada em algumas pesquisas mais frequentes das pessoas na internet e alguns artigos de psicologia, tá? Então vamos lá, quem quiser anotar, pode anotar. Quem não quiser anotar, pode me pedir depois que eu mando no direct. Quem tiver no grupo de mulheres lá, eu posso mandar uma relação lá no grupo depois. Ou assista a live depois de novo, que fica gravada lá no YouTube, tá bom? Vamos lá, as perguntas. Vamos começar com a primeira. Será que o meu relacionamento é emocionalmente abusivo? Você tá lá com um certo incômodo, com um certo mal-estar e se pergunta. Mas aí quando você se pergunta, ao mesmo tempo você nega a possibilidade da resposta ser um sim? Então vamos pensando, anotando, que daqui a pouco a gente vai conversar sobre essas perguntas, certo? Segunda pergunta para pensar. Como saber se eu estou num relacionamento tóxico? Tem métodos? Tem jeito de saber se eu estou num relacionamento tóxico? Tem metodologia? Tem uma receitinha? Tem orientações, tá? Receita de bolo, nenhum relacionamento humano é exatamente uma continha de receita de bolo ou de 2 mais 2, 4, tá? Ele ou ela me humilha, me diminui ou faz piada com as minhas inseguranças? Isso significa ser um relacionamento tóxico, um relacionamento abusivo? Como que eu me sinto quando isso acontece comigo? Ou quando isso acontecia comigo recentemente? Ou quando isso acontecia no relacionamento que acabou, mas ainda estou no processo de luto, de superação? Outra pergunta importante de se fazer. Estou com medo, mas não fiz nada por isso. Isso é violência? Me sinto insegura. Eu não fiz nada para me sentir insegura dessa forma que eu me sinto. A forma como ele ou como ela me trata, como se refere a mim, como se refere aos meus defeitos. Será que isso é um tipo de violência? Que eu tô falando, um tipo de violência psicológica? Ele ou ela faz promessas e depois volta a me magoar? Fala que não vai me magoar, fala que vai me respeitar, que vai me ouvir mais. E isso não para. Isso é abusivo? Sinto que me perdi ao longo dessa relação. Isso é normal? Olha só. Sinto que me perdi ao longo dessa relação. Isso é normal? Última pergunta pra gente pensar. Tenho vergonha de contar para alguém. Será que isso tudo que eu tô passando, que eu tô sentindo, que eu tô desconfiando que tá acontecendo comigo na minha relação? Isso é sério? Essas dúvidas, gente, elas refletem a insegurança em reconhecer sinais de estar vivendo sob controle excessivo, manipulação, o gaslighting, que agora virou esse termo em inglês, que é fazer a pessoa duvidar da própria sanidade mental. É o que a gente chama de gaslight. Estou passando por um gaslight. O parceiro ou a parceira manipula tanta pessoa, questiona tanta a saúde mental e emocional da pessoa, que a pessoa começa a duvidar da própria capacidade mental e emocional. Então quando eu falar gaslighting, pensem nesse conceito. Fazer o outro fazer você duvidar da própria sanidade. Isolamento da família, de amigos. Gente, eu já passei por isso. Oscilação entre violência, não só física, tá? Violência, lembre-se, violência psicológica, violência financeira, violência física, violência sexual,
violência patrimonial. Então, existem vários tipos de violência, tá? Então, oscilações entre violência, uma forma mais agressiva de me tratar e depois demonstra afeto, aquele sobe e desce, aquela montanha russa de emoções e de insegurança e instabilidade no relacionamento, instabilidade emocional e no trato de um com o outro. Isso que eu tô falando para vocês representa um ciclo típico de abuso emocional e psicológico, tá? Então, o que eu tô trazendo nessa primeira etapa da nossa live é conceituar, trazer uma materialidade, né, de forma mais palpável possível, o que são os comportamentos que implicam relacionamentos tóxicos e abusivos, certo? Tá fazendo sentido para vocês? Se tá fazendo sentido para vocês, se vocês estão entendendo bem o que eu tô falando, coloque um joinha aqui que vocês vão me direcionar bem, né? Disso que eu falei agora, vocês reconhecem algo? Já nós vamos bater um papo aqui no chat para saber quem reconheceu e quem quer falar um pouquinho aqui pra gente poder elaborar um pouquinho das relações tóxicas que vocês podem estar trazendo aqui pra gente. Porque agora eu vou apresentar para vocês 5 sinais psicológicos mais comuns nesse tipo de abuso. Lembra que agora há pouco eu falei do gaslighting? Que é a manipulação emocional que faz com que a gente duvide da nossa própria sanidade mental? É isso. O gaslight é quando é o primeiro sinal psicológico. Então, o gaslight é o primeiro sinal psicológico e mais comum de abuso. Então, é quando o parceiro ou parceira faz você duvidar da sua própria memória, da sua percepção ou a sua sanidade mental. Por exemplo, você tá falando isso, mas você entendeu errado. E a coisa tá tão óbvia, tão clara, e a pessoa vai convencendo que você viu errado, interpretou errado, que você entendeu errado, e vai te convencendo. Aí você começa a pensar, será que eu vi ou o que eu ouvi é eu que tô errada? A pessoa magoa, machuca, pisa, humilha emocionalmente. Você é muito sensível. Nossa, que frescura. Filhinho de mamãe. Tomou leite com pera quando você foi criar, cresceu. Vocês já ouviram esse tipo de manipulação, forma de te tratar com o que você está sentindo naquela relação, naquela situação? Você viu o negócio, você prova pra pessoa e a pessoa fala assim, não, você tá louca ou você tá louco, isso não aconteceu, isso nunca aconteceu. Então, qual que é o efeito do gaslight na pessoa? Isso aqui de forma bem resumida. Ela começa a se culpar e a se questionar da própria realidade. Será que o que ela está vivendo é real? A pessoa parece estar sempre pisando em ovos de forma que ela não sabe se está vivendo um sonho / pesadelo ou é uma realidade. Por causa do gaslighting. E se vocês forem parar para pensar, vocês vão detectar que isso é muito comum. E isso não é saudável para um relacionamento. Segundo sinal psicológico, dos mais comuns que eu selecionei, do abuso, é o isolamento disfarçado de cuidado. Ai, gente, como eu já passei por isso. Meu Deus. Eu olho assim e falo assim, gente, era outra pessoa. Hoje eu olho, sabe? Depois que você supera, que você elabora, que você entende, você fala, meu Deus, como eu me deixei levar. Isolamento disfarçado de cuidado. O que é esse isolamento disfarçado de cuidado? A pessoa começa a te afastar
dos amigos. Aquela pessoa ali tá com inveja de você, tá com inveja do nosso relacionamento. Da família. Nossa, sua família te controla, sua família tá se metendo na nossa vida. De atividades que você gosta. Usando justificativa, eles não te fazem bem. Eu cuido de você, eu estou aqui. Eu vou preencher todas as suas necessidades. Eu vou preencher todos os seus vazios. Estão captando a mensagem? Estão levando aí pra vidinha de vocês? A vidinha que eu falo, gente, no sentido de vida. Vamos falar assim, da vida de vocês, da história de vocês. Vocês estão levando essas questões que eu tô trazendo? Eu não gosto de ver você com eles. Eu acho que você vai me trocar por eles. Acho que você gosta mais deles do que de mim. E vai botando à prova a capacidade da pessoa compartilhar os afetos com as pessoas com que ela já convivia antes de ter esse relacionamento. E relacionamento saudável, você convive com a família do seu parceiro, da sua parceira. Relacionamento saudável, você convive, conhece os amigos, os colegas de trabalho. Você respeita as atividades que a pessoa gosta de fazer, assim como ela vai respeitar as suas atividades. Claro que tem pessoas que às vezes são tóxicas na família, que são tóxicas no círculo de amizade, mas é uma ou outra, não são todas. Quando a pessoa traz isso como todo mundo, só eu e você que funcionamos, vamos nos ilhar do mundo, não vamos nos ilhar. Essa pessoa está querendo te ilhar do mundo. E qual que é o efeito disso na vida da pessoa? Perde a rede de apoio, quando ela precisa de apoio numa crise mais severa. Quando ela percebe que o relacionamento está fracassado, que está fazendo mal para ela, ela se sente emocionalmente dependente daquela pessoa. E sem rede de apoio, ela começa a acreditar que ela tem que continuar naquele relacionamento, que ela não vai ter apoio, que ela não tem para quem recorrer, porque ela se afastou de todo mundo. Foi levada a se afastar. Essa pessoa foi conduzida a se afastar. Agora, o terceiro sinal dos 5 mais comuns, né, dessa manipulação emocional em relacionamentos tóxicos e abusivos é o controle disfarçado de amor. O que seria ou o que é esse controle disfarçado de amor? O abusador ou abusadora controla o que você veste, com quem você fala, onde você vai, tudo sob um pretexto de que estou cuidando de você. Isso aí é ciúme, porque eu sinto ciúme de você, porque isso aqui é demonstração de amor real, de amor forte. Então eu estou cuidando de você porque você é tudo que eu tenho. Vocês estão entendendo como é que a coisa funciona? Então, exemplo. No caso das mulheres, esse vestido tá muito chamativo. Acho que você vai estar querendo chamar a atenção dos homens aí na rua. Por que você tá querendo chamar a atenção dos homens aí, dos machos? Tanto o homem quanto as mulheres usam muito essa frase. Assim que você chegar em tal lugar, você me manda mensagem. Eu quero saber se você chegou mesmo. E eu já peguei casos em atendimentos que a pessoa mandava mensagem pro parceiro, pra parceira, cheguei em tal lugar, tá tudo bem. E a pessoa conhecia uma outra pessoa que estava naquele mesmo lugar e perguntava, fulano ou fulana tá aí mesmo? Com quem que ela tá conversando? Então, a pessoa utiliza até de outras pessoas, de terceiros, para exercer o controle disfarçado de demonstração de amor sobre aquela pessoa, tá? Qual o efeito disso na pessoa que está sendo controlada? Se sente presa, mas com culpa de achar que aquela sensação dela de estar presa, contida, tá errada. Ela se sente culpada por sentir aquilo, sentir esse incômodo. Porque, gente, essa pessoa tá fazendo isso porque ela me ama, isso é cuidado. Isso é proteção, isso é demonstração de amor. Então a gente tem que prestar muita atenção o que nos faz bem
e o que começa a comprometer a nossa saúde emocional. E a partir do momento que começa a comprometer, a gente fica atento para tentar resolver. Se não resolver, a gente tem que pensar o que fazer, que ação tomar. Certo? A que nível está te prejudicando para você entender que ação tomar. Quarta questão. Desvalorização constante. O que é uma pessoa que age com desvalorização constante? Críticas disfarçadas de brincadeira, comparações com outras pessoas, aquele humor ácido, mas que te diminui e te machuca. Ai, gente, acabei de lembrar de várias situações que eu já passei. Vocês estão lembrando aí enquanto eu falo? De situações que vocês passaram? Porque eu tô lembrando aqui. Você não faz nada direito. Sabe aquela risada? Você faz uma coisa, fala uma coisa, a pessoa faz aquela risadinha. Fulano ou fulano, minha ex, o meu ex fazia isso muito melhor. Ah, nossa, você não sabe fazer nada. Você tá surtada. Nossa. Ou... O que mais que eu vou lembrar de exemplo aqui nessas situações de desvalorização constante? Ah, não. Você tá tentando fazer isso? Meu Deus, você não vai conseguir. Você não conseguiu até hoje. Às vezes a pessoa quer mudar de profissão, quer se capacitar, quer empreender. Ah, boba. Ah, cara, faz isso não. Você não vai dar conta. Né? Então a gente tem que prestar muita atenção, tá? E às vezes a gente consegue isso não só nos relacionamentos amorosos. Essa carta que eu tô falando com vocês aqui, eu visualizo isso em situações que eu já vivi na minha família, de pessoas que já vivenciaram e vivenciam isso nas próprias famílias. Isso é muito comum. E às vezes a gente traz isso, repetindo o que a gente viveu na família da gente, para os nossos relacionamentos. E a gente vai falar disso já já. E qual que é o efeito da desvalorização constante? A sua autoestima, ó, lá embaixo, lá no ralo. Ela vai sendo minada aos poucos. Quando você se dá conta, dia após dia, a pessoa vai minando a sua autoestima. Você vai acreditando nas coisas que aquela pessoa te fez acreditar. Te levou a acreditar em nome de um amor, de um relacionamento, de um ideal de vida a dois. E você se torna dependente emocional dessa pessoa, isolada da sua rede de apoio, amigos, familiares, das coisas que você gosta, da sua própria identidade, sem autoestima. É isso que acontece. Quinta e última situação psicológica, das várias outras que acontecem, do ciclo da violência emocional. O ciclo da violência emocional, que é o número 5, aqui que eu tô trazendo para vocês, é uma alternância entre humilhação, silêncio e culpa. Depois pedidos de desculpas, carinhos, promessas de mudança. Aí fica um tempo bem, aí vem aquela situação de humilhação, de controle, de críticas disfarçadas. Depois, sabe aquele negócio, pessoa que do nada emburra, não fala nada e começa a te culpar, te fazer se sentir culpado. É aqui o ciclo. A pessoa vai e parece que não vai acabar nunca. A pessoa te ignora, aí você sofre, aí volta dizendo que vai mudar, recomeça tudo. Entende? E o efeito disso em você, qual que é? Você vai sendo liberado dopamina, adrenalina nesse vai e vem, nesse bate, assopra. E você se prende nessa esperança de que dessa vez vai ser diferente. E fica mais e mais dependente emocional dessa pessoa, dessa relação. Tá batendo aí, gente? Tá batendo aqui na lembrança? Na vivência de cada um? Esses sinais são muito sutis no começo.
muito sutis, mas muito perigosos ao longo prazo, certo? Então, se a gente for puxar a memória aí dos relacionamentos que já viveu ou que tá vivendo agora, você vai puxando, você vai dizer, nossa, é isso, nossa, é aquilo outro. Você vai amarrando e vai entendendo as situações. Tá fazendo sentido aí pra vocês? Tá fazendo? Pessoal que tá entrando aí, eu acabei de passar 5 pontos principais de comportamentos psicológicos, tá? Mais comuns nos casos de abusos emocionais nos relacionamentos tóxicos e abusivos, tá? E já a gente vai conversar sobre tudo que a gente tá lembrando aqui, certo? Mas antes, nós vamos falar de alguns medos e de algumas inseguranças mais comuns quando a gente está vivendo um relacionamento tóxico, um relacionamento abusivo. Vocês já se pegaram assim? Será que eu estou enganada com essa situação? Ou enganado com essa situação? Ele ou ela age bem algumas vezes, critica outras. Isso me deixa confuso, me deixa confusa sobre o que é amor verdadeiro. Vocês já se pegaram se pensando nisso? Será que eu tô enganada? Às vezes tá tudo bem, a vida é assim mesmo. Uma hora tá tudo bem, uma hora não tá muito bem. Ele me trata bem, ela me trata bem. Hora me trata mal. Tô meio confuso. Será que é assim mesmo que é amor verdadeiro? Outra situação de medo e insegurança nessa situação. Se eu sair daqui, de onde eu estou, vai piorar. Pior com ela. Okay? Ruim com ela, pior sem ela. Ruim com ele, pior sem ele. Isso é medo de que a violência aumente. Ou ele ou ela use as chantagens, ameaças, às vezes com filhos, com reputação. Então a situação pode piorar? Pode piorar. Ontem uma pessoa me ligou e ela é divorciada há muitos anos. Não quis refazer a vida afetiva dela. E ela me contou porque ela mudou de cidade, essa pessoa. Eu mudei de cidade porque mesmo divorciado, mesmo com tudo organizado, mesmo meu ex-marido já tendo casado novamente, ele ainda conseguia entrar na minha casa, revirar nas minhas coisas, tentar me controlar. Eu mudei de cidade para minha e pela minha segurança, porque havia muito abuso financeiro, muita manipulação e muita tentativa de controle, e muito controle ainda exercia, né, desse então marido com a sua então esposa. Isso é muito sério, né? Outra coisa, nossa, eu tô com medo. Se eu der um fim nisso aqui, eu mudar de atitude, eu acho que as pessoas podem me julgar. O que eu vou sentir? Vergonha de admitir que eu posso estar sendo vítima de uma situação dessa. Ninguém vai acreditar. Porque algo psicológico, algo emocional, a gente não enxerga, né? A violência física deixa marcas. A psicológica não é visível. Será que eu não vou ser forte o suficiente para dar um basta nisso tudo? Como é que eu vou viver sozinho? Como é que eu vou viver sozinha? Ai, meu Deus do céu, e agora? Isso acontece muito com mulher. E agora, o que eu vou fazer sozinha? O que vai ser de mim sozinha? E a própria sociedade cobra, a mulher sozinha tem algum defeito. O que ela fez para estar sozinha?
Aí vem insegurança financeira, emocional, dor de recomeçar. Dor de recomeçar e insegurança financeira, todo mundo, homens, mulheres, todos sentem essa dor, né? E essa insegurança. Tá fazendo sentido, gente? Tá fazendo sentido para vocês? Agora, eu vou pedir para vocês refletirem sobre tudo que eu falei aqui agora, sobre essas perguntas, sobre o que eu contei para vocês aqui, que eu trouxe para vocês aqui, né? Desses 5 principais sinais psicológicos. E eu preciso saber se isso que eu trouxe para vocês até agora é familiar para vocês. Se isso ressoou em você nesse momento. Se isso ressoou em você, digite aí sim, para eu saber se isso ressoou em você. Tudo que eu contei aqui. Se vocês conseguirem identificar pelo menos 1 ou 2 pontos que eu falei aqui emocionais. Se vocês já vivenciaram alguma das coisas ou mais de uma das coisas que eu falei aqui nos relacionamentos passados de vocês, ou quem está em relacionamento atualmente, nos relacionamentos atuais. Que eu vou tomar uma aguinha, 30 segundos para vocês digitarem aí sim, porque nós vamos saber aí agora mais um pouquinho mais, rapazes, para vocês prestarem um pouquinho atenção, para vocês ficarem atentos se vocês não estão agindo assim com as mulheres. Porque eu recebi muito essas perguntas no decorrer dos meus mais de 20 anos trabalhando com casais e famílias em conflitos. Por que, no caso das mulheres, porque muitas mulheres se relacionam com homens abusadores? 4 principais razões. E essas principais razões, quando eu começar a falar para vocês, elas vão encaixar para os homens também, tá? Mas como foram perguntas que eu recebi ao longo da semana e nos últimos dias, quando algumas pessoas leram o tema da live e me perguntaram, a maioria, só um homem que me perguntou, como saber se está no relacionamento abusivo? Mas a maioria foram perguntas de mulheres com relação a esse ciclo do abuso nos relacionamentos. Como que isso acontece? E por que que isso acontece? É complexo, porque cada um tem sua história, cada um tem seus traumas lá do passado, o que faltou, o que traz de forma inconsciente para os seus relacionamentos, mas aí a gente vai trazer aqui de forma mais resumida. Então, ó, histórico de relacionamentos, primeiro deles, histórico de relacionamentos doentes. Quem tem histórico que tá aqui nessa live de relacionamentos doentios? Relacionamentos doentes. Dentro desse histórico de relacionamentos doentios, pode vir lá da sua infância. Quem vem de uma família com abusos físicos, emocionais, sexuais, financeiros, traz essa bagagem emocional e tende a normalizar esse tipo de relação tóxica nas próprias vidas, porque cresceu num lar em que já havia na sua rotina, desde a infância, a convivência com esse tipo de relacionamento. Então cresce achando que é assim que funciona e acredita. Ou passa. Ah, obrigada, Angelina, você está, né? Ô, minha filha, então vamos lá. Vamos juntas que a gente vai conseguir entender e dar os primeiros passos já para entender e começar a se libertar, né? Então, quem vem de relacionamentos familiares assim, tende a normalizar. Porque a violência, ela é cíclica. Se a gente não rompe o ciclo da violência, a gente repete de forma inconsciente, ora como vítimas, ora como abusadores, tá? Então isso vale para homens e para mulheres. Segunda coisa, baixa autoestima e carência afetiva.
Nossa, falei tudo, eu acho. Acho que já posso desligar e dar boa noite pra vocês. Baixo autoestima e carência afetiva. É falta de conexão. O que é isso? É falta de conexão consigo mesma. E isso vira um terreno fértil para abuso emocional. Porque a pessoa acha que qualquer coisa, qualquer sinal de afeto, por mínimo que seja, é o que ela merece. O resto faz parte da vida. Porque ela vai ser premiada em algum momento com uma migalhinha de afeto. Então, a carência afetiva e baixa autoestima nos conduz a mais um passo para viver um relacionamento tóxico, um relacionamento abusivo. Tá bom? Terceira coisa, manipulação do abusador ou da abusadora. Com o que a gente falei, né? As técnicas de gaslighting, bombardeio de amor e manipulação intermitente, aquele vai e vem, que eu falei lá atrás, né? E vai criando essa dependência emocional. Então, aquele bate-assopra, aquele gaslight sutil que começa assim como uma forma de cuidado e vai te colocando, vai plantando as sementinhas da dúvida, da sua sanidade mental, né? Da sua noção de identidade, de realidade. E por último aqui, desses motivos de se manter sempre se relacionando com pessoas abusadoras, falta de referência ou normalização do comportamento abusivo, enxergando esses comportamentos como uma demonstração de amor intenso. Olha que pesado, olha que sério. É que muitas vezes se acredita que é assim mesmo. Eu tentei me convencer várias vezes que era assim mesmo. Me incomodava, me fazia sofrer. Não, é assim mesmo. Todo relacionamento deve ser assim mesmo. Eu já tinha vivido 1, 2, 3. Então deve ser assim. Eu via outros. Até que se descobre que não. E tem gente que passa a vida inteira sem descobrir que não é assim. E sempre naquela esperança. O outro ou a outra pessoa vai mudar. Se a pessoa falou que ia mudar e você deu uma chance, não mudou, repetiu a situação, o comportamento, tentou de novo, não deu. Gente, ou essa pessoa não quer mudar, ou ela não dá conta. E uma terceira opção, ela não quer e não dá conta, nem de tentar. Porque às vezes ela se sente, como é que eu falo? Confortável, acomodada com o comportamento, porque ela sempre é recompensada com a sua dedicação, com o seu amor, com o seu afeto. Tá fazendo sentido? Tá? Tá fazendo sentido aí pra vocês? Agora que a gente caminhou até aqui, eu vou passar para vocês 3 passos. Eu ia falar 3, mostrando 4. 3 passos para se trabalhar com essas experiências. São 3 passos. Tá fazendo sentido, Angelina? Então, que ótimo. Então, 3 passos. Esses 3 passos eu vou passar para vocês. Deixa eu ver se eu vou só ver aqui no meu roteiro se a parte da prática, a parte dos exercícios práticos está aqui. Não, beleza. Só para eu ver aqui a ordem do que eu preparei para vocês, para não ficar faltando nada. Então, nós vamos dar 3 passos práticos. Então, peguem papel e caneta. Nós vamos agora trabalhar aqui lindamente com o passo 1. O passo 1, eu dei o nome de
Espelho sem filtro. Tô usando um filtro aqui para conversar com vocês, filtro do Instagram. Mas vocês tentem imaginar um espelho, certo? Na frente de vocês. E que esse espelho tem esses filtros, tipo filtros do Instagram, tá? E nesse primeiro exercício que a gente vai entender e trabalhar juntos aqui, começa assim. Muita gente acha que relacionamento tóxico, relacionamento abusivo, é só quando existe a violência, a agressão física. Mas a verdade é que o emocional adoece nesse tipo de relação. Em espelho sem filtro é quando você olha para dentro da relação sem justificar o outro. Então, esse é o tirar o filtro do seu espelho. Vai olhar para sua relação, para o outro, sem justificar o que o outro faz, fala, ou fez, ou faz, sem minimizar sua dor. Olha que sério isso. Estão preparados para fazer isso? Vamos lá. Se imagine olhando para um espelho e esse espelho é sua relação. Você tira o filtro da relação e olha lá dentro da sua relação, sem justificar o que o outro faz, sem minimizar a sua dor. Daí você percebe que vive pisando em ovos, que tudo é culpa sua, que você não é ouvido, que você não é ouvida, que vive numa montanha russa entre amor, rejeição, amor, rejeição. Estão imaginando? Agora no papel, vocês vão listar situações em que você se sentiu desvalorizada ou manipulada. Situações em que você sentiu, eu sou uma pessoa que me senti desvalorizada, eu sou uma pessoa que me senti manipulada naquela situação, naquela outra situação. Tentem enumerar e visualizar aquela situação e como você se sentiu nessa situação. Estão conseguindo lembrar? E ao fazer isso, vocês vão anotando e refletindo. Se ao detectar isso, ao tirar esse filtro, detectar essas situações, se você se sente melhor ou pior depois de interagir com essa pessoa. Analise se existe controle, se existe chantagem emocional, se existe questões de isolamento da sua família, dos seus amigos, das atividades de lazer que você gosta, de viagens. Se existe medo, olha as situações que você pode estar passando. Fizeram ou estão fazendo? É como, gente, usar um espelho que mostra o seu rosto com a luz natural. Não é bonito de ver no começo, mas é o único jeito de saber o que precisa ser cuidado aí em você. Será que essas situações em que eu me senti uma pessoa desvalorizada, uma pessoa manipulada, tem a ver com o que eu trago lá da minha infância? E é por isso que eu me sinto atraído ou me sinto atraída por pessoas que me desvalorizam, que me manipulam, porque eu cresci em um lar que havia isso?
Posso passar pro passo 2? São 3 passos. Esse foi o 1. Eu achei super forte. O passo 2 se chama desconexão consciente. O que é essa desconexão consciente? Romper emocionalmente com inteligência e força. É sair de um relacionamento tóxico e abusivo. Não é só parar de ver essa pessoa. É sair por dentro da pessoa. É sair dessa relação por dentro de você. Esse movimento tem que começar aí dentro. Então, sair de um relacionamento abusivo, de um relacionamento tóxico, não é só terminei e não vejo mais essa pessoa, bloqueei nas redes sociais. Mas o meu ciclo de me sentir atraída por pessoas que me fazem mal não tá resolvido aqui dentro. Então eu não saí aqui dentro de mim. Certo? Então essa desconexão consciente é quando você rompe com um laço emocional que te prende, mesmo que você ainda acredita amar essa pessoa. Talvez você ame mesmo. Mas o sentimento que você recebe, o tratamento que você recebe, condiz com o que você dá? Porque relacionamento é via de mão dupla. Eu dou e recebo. Eu não só dou. Dou que uma hora eu vou secar. Eu vou me sentir frustrada, vou me sentir vazia, vou me sentir seca. Porque eu dei tudo e não recebi nada. Ou recebi críticas, isolamento, gaslighting. Então, a desconexão consciente é quando você para de se enganar dizendo: ele vai mudar dessa vez. Nossa, agora ela vai parar de me controlar e de ter esses ciúmes doentios, essa crítica que nada está satisfeita. Mas tem que começar a mudar aí dentro de vocês mesmos. Como fazer isso? Vamos lá? Vamos começar a dar os primeiros passinhos para essa desconexão consciente? Romper emocionalmente com inteligência e força? Primeira coisa, bloquear o acesso emocional. E hoje em dia, com as redes sociais, com acesso aos canais de comunicação que a gente tem com o mundo todo, com o tempo todo, 24 horas por dia, e isso é muito desafiador. Então, bloquear redes sociais, conversas, lembranças. Na live passada eu até falei, quando a gente lembrar, com saudade dos momentos bons, a gente corre e puxa 1, 2 momentos bem ruins pra gente não dar vontade de procurar essa pessoa. Porque faz mal. Se tá te fazendo mal, bloqueia. Segunda coisa para desconexão consciente. Escreva uma carta de despedida. Não precisa entregar essa carta, não é para entregar. Nem é para entregar. Se quiser entregar, você entrega. Mas não é. Essa carta de despedida que eu tô falando, você vai colocar tudo aí. Eu tenho até um modelo, gente, eu podia ter trazido. Já fiz em outra live essa carta de despedida. Quem quiser, depois eu passo um modelinho para vocês de inspiração. Mas coloque uma carta de despedida colocando tudo que você sente. Nossa, tá precisando escutar isso? Tô passando por essa. Então, que bom que você tá pegando essas dicas, né? Que ótimo! Então você vai escrever assim, tudo que você gostaria que você tivesse vivido com essa pessoa nesse relacionamento. Como que você sente quando você se sentiu desvalorizada, desvalorizado, manipulado, duvidando da sua própria sanidade mental, sua identidade com os gaslightings.
que a pessoa praticou com você. E vai agradecer pela experiência. Que você vai guardar as boas lembranças, os bons momentos, mas que em virtude de que ao colocar na balança a sua saúde mental e emocional, o que te prejudica pesou mais, então você precisa largar. Essa carta é para você. Escreva. Até lembrei de um livro que tá aqui, que tem um modelinho de carta. Deixa eu ver se eu pego aqui, peraí. Aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aí eu tenho que colocar o óculos. Gente, isso aqui não está no meu script, tá? Não está aqui dentro do tempo da live. Mananã. Aqui, ó. Esse aqui é parecido com a carta que eu fiz, tá? O modelo. Manifesto aqui do divórcio positivo, tá? Que esse livro chama Divórcio Positivo. Eu acredito que os filhos precisam de pais felizes, juntos ou separados. Acredito na eternidade da família parental, para além da dissolução da família conjugal. Acredito em casais infelizes, que casais infelizes têm, no divórcio, no caso da separação, um direito e um dever. Acredito na urgência de uma literacia do divórcio. Acredito que o divórcio não tem que ser o fim, mas sim o princípio. No caso, o término aqui. Acredito na comunicação positiva e na coparentalidade positiva para quem tem filhos. Acredito que o conflito entre pais e filhos não nos levam a nada. Acredito que cada um de nós pode ser sementes de felicidade. Mas aí o modelo de carta não é esse. Deixa eu achar aqui. Gente, não tô achando. Esse aqui é outra coisa que eu li pra vocês. É só um manifesto. Ele tá na parte de exercício. Ai, gente, depois quem quiser o modelo da carta... Aqui, achei. Vou ler pra vocês. Desapego com amor. Ao longo dos últimos anos, tenho vindo a desenvolver dentro de mim este conceito de desapego com amor. E tento inspirar outras pessoas que estão em processo de separação a praticá-lo. Isso aqui é da escritora, tá? Uma escritora portuguesa, então eu tô lendo com o português de Portugal aqui pra vocês. Esse livro não vende no Brasil. A praticá-lo com paciência e tolerância, porque é um exercício diário e duríssimo que, como todos, dói muito no início, mas faz crescer. Ele implica que tomemos consciência de que nós e nossos filhos, quando há filhos, mas do mundo, e de que mais cedo ou mais tarde eles voarão. Essa é uma realidade que projetamos quando eles atingem a autonomia, normalmente a partir da maioridade. Ainda não é isso, gente. Esse desapego é para os filhos. Não achei, mas aqui tem esse livro, tem um anexo que eu não estou achando. Gente, eu até mandei pro pessoal do meu salão, mas eu não tô achando. Não achei. Mas eu tenho essa carta de despedida que eu tenho que achar no meu material de live, que depois eu mando pra vocês. Inspirei nesse livro aqui e montei a carta, mas não tá aqui. Vou deixar junto com o meu divórcio colaborativo aqui, mas peço perdão, mas achei que tinha achado, mas não achei. Então, André, xará do meu marido, André. Então, se você quiser, me manda um direct que eu te mando o modelinho da carta e mais alguém que quiser, tá? Então, vamos. Fizemos o passo 2, que o André tá passando por isso. Aí, escreveu a carta de despedida. Não precisa entregar essa carta de despedida, certo? Certo. Aí, fez essa carta. Dobra, guarda. Se quiser entregar, entrega. Depende de você, mas essa ideia é pra você.
elaborar todos os sentimentos, pensamentos e emoções. Terceiro, você vai criar uma rotina emocional de autocuidado. Gente, autocuidado não é só tomar banho de ofurô, passar creme, ir na barbearia, fazer uma barba, colocar a toalha quente no rosto, fazer um corte novo de cabelo. Não. Autocuidado implica cuidar do coração, da alma, de você lá dentro. Porque vai ajudar a refletir na sua imagem externa. Certo? Então, tirar 10 minutos do dia e se acolher, olhar para o que você gosta, retomar hábitos que você deixou de ter por causa desse relacionamento tóxico, criar hábitos novos. E hoje, com a internet, tem aplicativos de meditação, gente, tem tanta coisa. Caminhar num parque, criar uma rotina para você. Cure-se primeiro. Depois você pensa em refazer a vida afetiva, emocional, conjugal, o que seja. Mas o que eu falei? Curar dentro. Primeiro. Senão, não vai quebrar o ciclo de você sempre se relacionar com as pessoas que têm as mesmas características tóxicas. Certo? Porque isso é como tirar o carregador do celular e parar de esperar que ele ligue sozinho. Imagina, descarreguei aqui igual no início da live, né? Descarregou aqui meu microfone que caiu, pode ser que tenha estragado. Eu coloquei ele carregar porque ele tinha acabado a bateria. Se eu não coloco carregar, ele ia se colocar a carregar sozinho. Então, pluguem o carregador emocional de vocês na tomada e se carreguem de muita energia boa, de muita energia positiva, certo? Vamos para o terceiro e último passo prático dessa live, que é o recomeço raiz. O recomeço raiz é criar uma nova história com autoestima e clareza. Como é que a gente vai fazer isso? Agora que você reconheceu, rompeu, é hora de reconstruir. O primeiro passo foi reconhecer. O segundo passo foi romper. Escreveu a carta de despedida e tudo. Então, o recomeço raiz é aquele que não se contenta com migalhas. Com talvez, com vamos tentar, vamos lá, aquela coisa meio no ar que você percebe, sente que não vai dar, mas que você quer. E você vai se levando pela emoção. Então, a partir de agora, você não vai se contentar com migalhas. Você acha que você merece migalhas? O recomeço raiz é quando você passa a entender que você merece viver um amor recíproco e saudável. Você merece esse novo amor e ele começa com você. Vamos lá saber como é que vocês podem dar esses primeiros passos práticos? Listem aí quais os valores e atitudes que você deseja no seu relacionamento. O que você valoriza? O que você vê de precioso? Porque o que você valoriza é o que você dá. A atitude bacana que você quer receber é a mesma atitude que você vai dar. Certo? Estão listando aí quais valores e quais atitudes você quer nesse novo relacionamento. Lembrando que não existe metade da laranja. Se você é limão. Então, se você quer uma pessoa bacana na sua vida, seja e se torne primeiro essa pessoa bacana. Seja e se torne
Primeiro, essa pessoa saudável e segura emocionalmente, madura emocionalmente, com autoestima elevada. Aí você vai se atrair e atrair pessoas no seu mesmo campo de relações. Parece que é uma questão energética, sabe, gente? Não é nada de os opostos se atraem, mas eles não convivem por muito tempo porque as energias elas batem. Agora, os similares, a gente se atrai, gente. A gente se atrai, e isso é pesquisa científica, ao que nos é familiar. Então, se eu não cuido dos meus traumas que eu trago da infância, se eu não cuido se eu venho de uma família que é de histórico de abuso, de toxicidade, de relações negativas, de relacionamentos que eu já tive doentios, eu vou reproduzindo isso na minha vida, por mais que eu diga que não quero. Listaram aí os valores e as atitudes que vocês querem, mas que vocês também fazem e vão fazer? E vão se dedicar genuinamente? Agora, vocês vão reescrever sua história afetiva com um novo olhar. Com tudo o que você aprendeu até hoje, nas suas experiências. Eu vivi aquela situação desafiadora que me machucou, então eu aprendi que eu vou ter que fazer isso, isso e isso e agir dessa forma, ou não vou agir assim. Eu prefiro falar assim, vou agir assim de determinada forma, tá? Então tire um tempinho e reescreva sua história afetiva de uma forma mais positiva a partir de agora. E em terceiro lugar, o ritual de autoestima diário. Criar esse ritual de autoestima diário. Com elogios, autocuidado, declarações positivas internas. Eu sou forte, eu sou saudável, eu sou capaz. Eu amo genuinamente, eu dou o melhor de mim. Por quê? Se eu falo coisas positivas, eu mentalizo coisas positivas, eu realizo coisas positivas. Isso é neurociência, tá, gente? Então, quando a gente faz esses 3 passos práticos que eu trouxe para vocês, e mais especificamente esse recomeço raiz, é como plantar uma árvore e depois arrancar as raízes podres, porque essa árvore está doente, ela começou a murchar as folhas, os galhos estão caídos, não está adiantando regar. É assim que você pode estar agora. Aí você arranca essa árvore, poda as raízes podres doentes, lava as raízes boas. Dá trabalho, né? Pesado, transpira. Aí você planta ela novamente, rega com cuidado, aduba. E os novos frutos são super suculentos, saudáveis. E a partir de agora, vocês têm 3 passos práticos para a árvore de vocês darem excelentes frutos verdadeiros. Esses passos ajudam a quebrar esse ciclo, né? Então, quer reconhecer o ciclo do abuso? O que mais que nós falamos hoje, né? Buscar apoio, planejar a saída. Se não conseguir sozinho ou sozinha, pedir ajuda profissional, com terapia, análise. Se precisar de advogado também. Trabalhar a autoestima, a reconstrução emocional, com autoconhecimento, reforço da identidade pessoal, para interromper o ciclo tóxico da sua vida. Tá fazendo sentido para vocês? Sim? Sim?
Se tá fazendo sentido, gente, coloque um joinha aí. De tudo que eu falei aqui, alguém quer comentar? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre esses passos? Quer contribuir aqui com os participantes? Como vocês estão se sentindo? Igual o André colocou aí. Nossa, que ele tava precisando ouvir isso. Eu fico feliz de saber, André, que você estava precisando ouvir isso. Que você tá passando por situação complicada, né? Que eu vou dar uma diquinha de filme e uma diquinha de livro pra vocês. Alguém vai querer perguntar alguma coisa hoje? Nossa, na última live nós falamos, hein? Nossa, então bora lá. Referência de filme. Eu assisti esse filme tem um tempo. Eu não lembro muito detalhes. Na hora que eu pesquisei. Ah, André, obrigada. O nome do filme, Histórias Cruzadas. Histórias Cruzadas. Mostra como o fortalecimento... a sinopse desse filme foca em mulheres, transforma as vidas silenciosamente. Histórias Cruzadas. O filme fala dessa história dessas mulheres, mas tira-se muitas lições para os homens, tá? E tem o Mulheres que Amam Demais, do Robin... Meus cachorros. Mulheres que Amam Demais, essencial para entender o ciclo da dependência emocional. E tem Dependência Emocional, do Walter Rizzo. Dependência Emocional Nunca Mais, do Walter Rizzo. Tá? E é isso, gente. Se essa live que eu preparei com muito carinho, com muito estudo, tocou o coração de vocês, me contem aqui nos comentários o que você mais precisa começar a fazer hoje. O que você mais precisa começar a fazer a partir de hoje. Alguém que quer contar? Ou quer falar assim, sim, essa live tocou meu coração, o conteúdo contribuiu, para eu saber se eu tô trazendo conteúdos relevantes para vocês, né, gente? Senão... Então, eu vou deixar assim só mais um lembrete para vocês. Que vocês não estão sozinhos. Vocês não são os únicos que passam por situações assim. Ao montar o roteiro dessa live, eu lembrei de várias situações de relacionamentos passados que eu tive. Tóxicos, abusivos. E no meu caso, ainda do abuso psicológico, eu também passei por situações de abuso físico. Eu me lembrei da maioria deles. Me lembrei que eu tentava me convencer que era assim, que os relacionamentos aconteciam, que os meus sentimentos mereciam ser negligenciados. Então, e a gente merece um amor que cura. E quando a gente cai essa ficha, vira essa chave, a gente começa a curar dentro da gente. E quando a gente cura dentro da gente quebra esse ciclo. E a gente para de se forçar a acreditar e a caber onde não cabe, onde não nos cabe. E ao nos completarmos com força, autoestima, com força emocional, com autocuidado, a gente encontra o amor que cura, o amor que não nos machuca. Conflitos, divergência de opinião e de comportamento. Ai, obrigada, Adriana. Todo relacionamento tem. A diferença é que quando é saudável,
os parceiros sentam, conversam e comunicam as suas dificuldades, os seus desafios. Contam o que estão sentindo, sendo positivos ou não. E juntos os dois resolvem. Juntos encontram a solução. Juntos encontram um novo caminho para seguir. Juntos. Então lembre-se, não existe metade da laranja se você é um limão. Então, se você é um limão, não procure a metade da laranja. Márcia, meu ex-parceiro sempre correu para não resolver os problemas. Tem gente que tem dificuldade mesmo. Aí tem que ser, né? Tem que ver se essa pessoa realmente, igual você falou, é seu ex-parceiro. Se essa pessoa é resistente a conversar ou se é uma dificuldade dela, né? Mas você falou ex-parceiro, é sinal de que vocês não estão juntos mais, cada um está seguindo o seu caminho da melhor forma possível e ambos buscando a felicidade genuína e uma forma de se completarem, né? Te desejo tudo de bom, viu, Márcia? Obrigada pela sua presença e pela sua contribuição. Mais alguém quer falar alguma coisa? 4 meses de separação. Você tá ainda bem no início do luto, né, Márcia? Então, eu te convido para assistir uma live que eu falei de términos. Fiz duas lives de términos recentemente. E nessa live do término, eu coloquei a carta de despedida do relacionamento e de agradecimento, tá? Traição. Traição é um tema muito difícil. Eu falei um pouco, estou preparando outra live. Inclusive no meu curso de terapia de relacionamentos, que a minha professora, ela fez essa formação em Harvard, então ela tá trazendo muito conteúdo bacana. Amanhã eu já vou entrar no módulo que fala bastante de traição e tem muito exercício, muita dica prática sobre traição. Então eu tô esperando entrar e assistir todo esse módulo para eu adequar aos roteiros que eu já rascunhei pra gente falar um pouco disso. A dor que é a traição. Eu fiz recentemente uma live sobre isso. Da dor que é, né? Então, gente, o que eu trouxe pra vocês de conteúdo, eu espero que é isso. Espero que tenha contribuído de alguma forma com um pouquinho em cada um de vocês, que eu tenha lançado uma sementinha que seja, por menor que seja, no coraçãozinho de vocês, porque eu fiz com muito amor, com muito cuidado. Tô começando a emocionar, olha só, tô começando a emocionar, com muito cuidado, com muito amor, com muito carinho pra vocês, e desejo muita coisa boa. Gente, tem pão que eu não emociono durante as lives e hoje emocionei. Você também, André? Nossa, 4 meses. É isso mesmo. A gente sofre mesmo. Mas acolher essa dor, esse sofrimento, você e a Márcia aí, faz parte. Acolha, se permita sentir, trazer pro seu consciente, elaborar isso bem. E se não estiver conseguindo elaborar sozinho, faça terapia. Continue me seguindo aqui, que eu tenho muito conteúdo. E lá no YouTube eu tenho algumas lives salvas. Eu fiz o canal do YouTube só para salvar as lives, tá? E lá tem muita coisa, muita dica prática, assim como eu te trouxe hoje, sobre superação do término, tá? E, gente, muita gratidão por vocês estarem aqui hoje. E vejo vocês na próxima live, segunda-feira, que é desilusão amorosa. Como e por que a desilusão amorosa afeta até o nosso corpo? Vocês já pensaram nisso? Então, afeta. A dor emocional pode se tornar dor física. O que a gente não cuida dentro da gente, o nosso corpo grita fisicamente. Então a gente vai falar um pouquinho disso na próxima segunda-feira. Márcia, você perdeu 13 quilos. Misericórdia!
Meu Deus, se cuidem, porque, ó, eu já contei isso em outra live. Eu tenho uma amiga que ela chegou a ser internada e teve que tomar sangue, porque ela teve hemorragia por causa da decepção emocional. É muita decepção, eu sei. Eu também fui traída, já fui muito traída. Mas hoje eu vivo um relacionamento muito saudável e é possível. Uma pessoa que é minha parceira, uma pessoa que me apoia. Eu tô aqui conversando com vocês, ele tá ali na cozinha cuidando dos cachorros, ele acha bacana esse meu material, esse meu projeto. Mas foi um processo. Eu tô tentando trazer um pouquinho do que eu vivi na minha vida e contribuir para que vocês deem um salto mais alto do que eu já dei. Obrigado, gostei bastante, sempre vou acompanhar sua live. Obrigada, André. Meu ex me apoiava em tudo, mas te traiu, né? Que pena. Ele saiu perdendo. Nossa. Então, você se sentia que estava sendo protegida ou você era manipulada, como eu trouxe na live aqui? Analisa isso aí, pensa aí, tá bom? Gente, boa noite. Fiquem bem, durmam doce, como diz a minha mentora Lisandra Zanuto. Durmam doce, durmam bem. Um beijo, força e próxima live, desilusão amorosa afetando o nosso corpo. O que pode acontecer aí? Beijos, boa noite, gratidão.